Louvado seja Deus. Bom, a intenção aqui não é fazer uma pregação, uma palestra, nada, mas é algo que tem que ser próprio do CARES, próprio da comissão, que é escutar, né? Puxar um pouco, sempre a gente puxa a sardinha, ou melhor, a brasa para o lado da nossa sardinha, ou a sardinha para o lado da brasa, né? Fica aí mais ou menos James ou James, né? Para o nosso carisma. Eu acho muito bonito assim. Tem um livro que fala sobre os pais de Santa Teresinha, já que temos uma carmelita aqui, que diz assim, que eles davam às filhas aquilo que elas precisavam e não aquilo que elas queriam, né? Então acho que é um pouco assim, né, que a gente tem que caminhar. Às vezes a gente acha que quer alguma coisa, né, que precisa, mas nós temos que dar passos como igreja para que Deus venha em nosso auxílio e dê para nós aquilo que nós precisamos, né? Depois no segundo workshop vai falar, acho que um pouco dos desafios, né? Deixa eu só pegar o tema aqui. Uma partilha sobre as dificuldades, né, que a gente encontra nas comunidades, momentos de dúvida. Depois, a missão do fundador diante dos desafios da vida em comunidade, né? Até vendo a mudança da disposição das cadeiras, já fica aqui uma dica para o segundo tempo do workshop, né? Acho que uma das missões, ou uma das funções, ou uma das disposições de um fundador é estar pronto para mudanças, né? Para se desinstalar. Eu acho que essa é uma necessidade que nós temos. O Papa Francisco faz muito isso, né? Provoca, na verdade, muito isso. Quanta posição na igreja, quantas coisas aparentemente consolidadas, e que ele vem e muda. E a gente tem que estar disposto a se desinstalar, né? Para esse momento aqui de partilha e de dúvidas, então, tentando seguir um pouco nesse sentido, a Comissão Nacional para as Novas Comunidades, ela quer também ouvir, né? Ouvir as comunidades, ouvir através dos regionais, ouvir através dos congressos, das partilhas, desse tipo de workshop. Por exemplo, tivemos lá recentemente online um workshop para tirar dúvidas sobre estatuto civil e canônico. Uma boa parte das comunidades não precisa mais disso, já está consolidado, mas a grande maioria no Brasil precisa. Então isso veio de um clamor, muitos fundadores pedindo orientação sobre estatutos. Então fizemos lá, através do Regional Sul 1, aberto para o Brasil, o simpósio sobre estatuto. Agora muitas pessoas pedindo alguma coisa sobre formação. Está abertas as inscrições do simpósio de formadores, para formadores, sobre formação nas novas comunidades. Assim nós vamos caminhando conforme vamos recebendo das próprias comunidades alguns temas abordados nos congressos nacionais. Também nasceram um pouco de escuta daquilo que Deus tem falado para nós nesse tempo, e escuta também de alguns fundadores, algumas comunidades que vêm partilha diretamente com a gente, ou partilha através dos seus regionais, né? Que é uma forma que, graças a Deus, foi uma inspiração de Deus, dividir a Comissão Nacional pelos regionais do Brasil, e os próprios regionais também um pouco setorizados, que nem aqui o Ceará, tem quem ajuda aqui em Fortaleza, quem está lá em Sobral, quem está lá ainda em outras regiões do estado. Acho que isso ajuda a articular as comunidades e trazer os anseios. E obviamente também respondendo a algumas perguntas, o Congresso Nacional, ele não consegue dar todas as respostas. Então não adianta irmos para um Congresso Nacional querendo todas as respostas, porque precisa muitos temas
para aprofundar na vida das comunidades, precisa de um pouco, como dizia o Yarley na nossa partilha, um pouco de sistematização. E num congresso não dá, né? O congresso é aquele momento onde, principalmente, o clima, o espírito do congresso tem que ser de fraternidade, de partilha, de troca de experiências e algumas pregações de direcionamentos gerais, que lógico sempre nos ajudam, e temas um pouco mais mastigados podem e devem ser desenvolvidos nos regionais, presencialmente, através de fóruns particulares. O próprio regional pode fazer um fórum, um simpósio, uma partilha, momentos de formação baseados nas necessidades que as comunidades do regional apresentam, né? Ou simpósios que se abrem para todo o Brasil. A questão do online hoje, apesar de alguns pontos negativos, que o presencial ajuda muito, né? A gente está em contato assim, mas o online ajuda você fazer uma formação chegar em qualquer canto do Brasil ou mesmo do mundo, né? Então é um pouco isso que a Comissão Nacional tem tentado fazer, né? Escutar, não só entre nós decidir algum tema e sair pregando nos congressos por aí, né? E todo mundo vai engolindo os temas que foram discernidos, né? Não, a gente quer de fato ser essa escuta, né? Ouvir um pouco quais são as dificuldades, quais são os desafios, quais são as necessidades que as comunidades têm, e que o próprio CARES no Brasil, através da Comissão Nacional, pode ajudar. Lógico que tem limites. Então, por exemplo, muitas pessoas, muitas comunidades querem que alguém da Comissão Nacional faça uma intermediação entre as dificuldades que a pessoa vive com o seu bispo. Não é papel do CARES, isso já foi dito, né, pelo moderador mundial na época, o Jean-Luc. Não é papel, eles deixaram bem claro, né, o CARES Internacional, a relação eclesial das comunidades com os seus bispos não muda com a vinda do CARES, continua a mesma coisa, é o seu relacionamento com o seu bispo. Agora, pode um bispo chamar alguém da comissão, alguém do regional, alguém do CARES para conversar, pedir uma ajuda? Então, por exemplo, o Yarley partilhava com a gente, lá na diocese dele o bispo chamou, e tinha lá um problema com uma comunidade específica, criou-se uma comissão de 3 pessoas, visitaram a comunidade em nome do bispo, verificaram os problemas que eles estavam passando, enfim, depois eles levaram para o bispo. Então o bispo solicitou esse auxílio, né? Então aí esse auxílio foi prestado. Agora não dá para fazer isso se a comunidade solicita. A gente vai chegar lá, seu bispo, assim, nós não fazemos o papel de advogados de comunidade, defender as comunidades diante dos bispos. Isso é função e é próprio de cada comunidade, manter o seu relacionamento eclesial, é o responsável da comunidade com o bispo da sede onde vocês estão, ou onde vocês têm casas de missão, com o bispo daquela diocese. Esse caminho não muda. Antes de abrir um pouco mais a palavra, acho que é importante também retomar a questão do CARES, que muitas vezes ainda gera dúvidas. O que realmente é o CARES, né? O que essa criança que nasceu, né? O que o Papa realmente quer através do CARES? Eu confesso a vocês, já devo ter dito isso em algumas outras ocasiões, que quando veio a notícia para nós, estávamos lá na Frater, né, Dark? E de repente veio a notícia
que o Papa... Surpresa. Uma surpresa. O Papa, ele fez uma proposta de suprimir o ICRIS, que era o Escritório Internacional da Renovação, e a Catholic Fraternity, o organismo que olhava ali pelas comunidades e a renovação, e criar um único organismo de serviço para toda a corrente de graça, que é a Renovação Carismática Católica, né, da qual nós fazemos parte. Como disse de manhã, a Renovação Movimento é uma expressão, Escola Santo André, institutos religiosos, masculinos, femininos, os padres, e nós, novas comunidades, cada uma com a sua especificidade, com o seu carisma, com a sua identidade, é uma expressão da corrente de graça, é uma expressão de renovação carismática católica. Mas aí o Papa veio com isso, inclusive ele precisou até dar uma pressionada, porque eu acho que quase ninguém estava acreditando, né, Dark? Aí de repente o próprio Gilberto, que era o presidente internacional, e a Michele Moran, se não me engano, receberam uma cobrança do Papa. Olha, eu fiz uma proposta para vocês, eu estou esperando resposta. Aí foi aquela correria toda. Não, realmente o Papa está falando sério, né? Ele quer mudar o negócio. E aí então foi montada uma comissão entre renovação e novas comunidades, e mais algumas pessoas ali, para elaborar um estudo de uma proposta para levar ao Papa, né? E assim as coisas foram caminhando. Quando essas notícias chegam para nós, eu confesso que de fato eu falei, bom, eu acho que o Papa não sabe o que acontece às vezes em alguns lugares, né? A questão da dificuldade de comunhão, de unidade entre comunidades e renovação carismática, comunidades que são proibidas de pregar em grupo de oração, coordenadores diocesanos que querem a submissão das comunidades ao movimento, e uma série de coisas, né? Aqueles que encrencam porque comunidade tem grupo de oração, está usando o mesmo nome, enfim, está o Padre Pio aqui. O Padre Pio criou o grupo de oração na década de... Os grupos de oração do Padre Pio existem até hoje, né? Antes de existir a renovação, enfim. Então tem todas essas questões. E será que o Papa sabe disso? Será que vai dar certo colocar todo mundo num balaio só? E a gente olhava assim com um pouco de incredulidade, e eu fiquei preocupado. Falei, bom, e agora, o que vai ser? Como é que isso vai acontecer? E aí eu rezava, e Deus me dava justamente a imagem da anunciação. Quando Maria recebe a mensagem do anjo, ela também, no princípio, leva aquele espanto, mas como se dará isso? Como se dará isso? Foi a pergunta que eu fiz. Como se dará isso? Aí o Senhor me dá essa imagem, e da mesma maneira que o anjo respondeu para Maria, o Senhor colocou no meu coração: o Espírito Santo virá sobre ti. Então o Senhor me deu uma tranquilidade no coração, mostrando assim que era uma obra do Espírito manifestada para nós através do Papa. E aí cabe a nós o quê? Dar o sim. Dar o sim. Maria não teve todas as evidências. O ano passado eu preguei isso em Sobral, a homilia do Papa lá no México, quando ele fala da fidelidade de Maria. Quando ela recebe a mensagem do anjo, e o Papa João Paulo II, ele diz, na obra de Deus, normalmente é isso, nós temos mais sinais de mistério do que de evidência. Maria teve ali, mesmo o anjo dizendo, o Espírito Santo vem sobre você, aquela resposta do anjo não dava muitas evidências, tornava a coisa talvez até mais misteriosa, como eu não vou ter relação com o homem, mas o Espírito Santo vai vir, eu vou ficar grávida, e esse que vai nascer de mim é o Filho de Deus. Então veja, há mais mistério na obra de Deus do que evidência. Essa é a pedagogia de Deus, é assim que ele trabalha. E eu fiz esse paralelo com o cálice. Falei, ainda que tenha mais mistério do que evidência, o que nós precisamos é, como Maria, ter a certeza de que é de Deus. Tendo a certeza de que é de Deus, aí Maria diz, estou dentro, né? Sim,
eis aqui a serva do Senhor. Acho que essa é a nossa parte. Eis aqui os servos. Seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Aí eu falei, então eu estou dentro desse negócio aí. Se veio do coração de Deus, através do coração do Papa, por que eu vou ficar de fora? Por quê? Ainda que o Papa não obrigou ninguém, não é obrigado a fazer parte entre aspas, né? Que não existe um membro do CARES, o CARES não tem membros, né? Que ele é um serviço. Mas enfim, vamos dizer, fazer parte assim desse serviço é uma graça, porque vem do coração de Deus, passa pelo coração do Papa e vem para nós, mas não é obrigado, ninguém é obrigado a cadastrar a sua comunidade, ninguém é obrigado a fazer parte dessa corrente de graça, somos livres. Mas se veio a manifestação da vontade de Deus, por que não? Foi isso que Maria entendeu, esse é o projeto de Deus para a minha vida. Só que isso comporta os sacrifícios, os sofrimentos, porque a gente tem que trabalhar pela unidade, pela comunhão, pela fraternidade entre os carismas, entre toda a corrente de graça. A gente precisa encontrar o caminho de diálogo e de entendimento com o movimento, renovação carismática, né? É um desafio. Era melhor a gente ficar cada um no seu cantinho, fazer a sua evangelização e pronto, não precisava arrumar mais problema, que nós já temos os nossos, né? Mas como é uma moção de Deus em vista de algo maior, precisamos com certeza estar com o coração aberto, né? Mas enfim, diante dessa realidade, CARES, o CARES no Brasil, sempre tendo presente isso, é um serviço, né? O CARES não é um escritório de advocacia que vai defender os movimentos, as comunidades diante da, né? Não é. Ela pode fornecer elementos, ajuda mútua. Olha, eu não posso te ajudar nesse ponto, mas eu conheço uma pessoa, eu conheço um canonista, eu conheço um padre, eu conheço um fundador, eu conheço um advogado, eu conheço não sei quem que pode, eu conheço alguém que está com uma experiência muito bacana nessa área de trabalho específico. Então a gente vai fazendo essas ligações, essas pontes, né? Para que o serviço brasileiro de comunhão do CARES e a própria Comissão Nacional para as Novas Comunidades seja esse instrumento de ligar os carismas, para ajudar cada um também a cumprir bem a sua missão. Da equipe de trabalho junto à CNBB que está sendo criada. Ah, sim. Então já tem uma colocação aqui, que também gera muitas dúvidas. A CNBB criou o GT das expressões carismáticas, que é o grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, com a nova eleição da presidência da CNBB, está sendo submetido à nova presidência, para ver se ele vai ser mantido ou não. Tudo indica que deve ser mantido, porque também é um grupo relativamente novo. E assim, eu tenho participado dele como coordenador da Comissão Nacional, a Kátia como coordenadora do CARES no Brasil, o Vinícius Simões do Rio de Janeiro como presidente da Renovação no Brasil. E aí então nós temos os bispos, o Dom Giovanni, lá de Araguaína, Tocantins. Ele é o presidente da Comissão do Laicato, foi reeleito agora, e preside esse grupo de trabalho. Temos o Dom Mário Spack, lá do Paraná, que é o bispo referencial para o CARES. Temos o Dom Roberto Paz, lá de Campos dos Goitacazes, que é o bispo referencial da CNBB para as novas comunidades. E temos o Dom José Aparecido, de Brasília, que é o bispo referencial para a renovação carismática. Ainda tem ali uma irmã ou duas da CRB, porque a CRB dos religiosos queria entender melhor a realidade das novas comunidades, porque elas dizem que muitas comunidades do Brasil procuram ajuda na CRB, porque temos elementos que às vezes
são similares, né, à vida religiosa. Nós não somos a vida religiosa no âmbito de novas comunidades, no geral, mas tem algumas aproximações. E elas dizem que recebem muitos pedidos de ajuda. E agora com o CARES, a coisa se amplia. Então elas estão tentando entender. E tem alguém ali do Conselho Nacional do Laicato, também para poder fazer essa ponte, entender melhor a realidade das novas comunidades, que também hoje estão inseridas no Conselho Nacional das novas comunidades, dos leigos, né? Estão inseridos nesse organismo da CNBB, voltado para os leigos. Então todas as reuniões, os encontros, os seminários que eles promovem, sempre tem ali umas vagas, umas 5 vagas normalmente, para o CARES do Brasil. Então ali a Kátia procura distribuir, então conforme representatividades, as comunidades, as associações, a própria renovação enquanto movimento, né? E esse grupo de trabalho, ao contrário do que muitas pessoas pensaram, inclusive eu, quando ele foi criado, eu falei, bom, agora a CNBB criou um grupo para as expressões carismáticas que vai tentar nos controlar mais, vai tentar nos cercear, vai tentar policiar, enfim, né? Vão ali produzir um documento que vai limitar a ação das comunidades. E pelo contrário, eu me surpreendi com a abertura desses bispos, com o interesse deles em nós. Até quando surgiu aquela polêmica toda nas redes sociais sobre os fundadores, até um xará meu, né? Vocês devem ter acompanhado, foi bem polêmico a coisa, bem complicado. Discutimos isso no grupo de trabalho. E olha a sabedoria dos bispos, né? Primeiro tínhamos feito uma nota que ia bater de frente com o nosso irmão lá, né? E aí os bispos pensaram, discerniram, falaram, não. Nós vamos elaborar uma nota de apoio às novas comunidades. Olha que bonito isso, né? Uma nota de apoio. Eles poderiam ter dito, não, isso aí é coisa de internet, vocês se virem aí com... né? Não, mas eles assinaram esta nota. Eles aprovaram, né? Eu que escrevi essa nota, passei para Dom Mário aprovou, e passamos para os bispos, eles aprovaram. E mesmo assim, depois essa pessoa fez uma live no dia seguinte, desmerecendo a nota, dizendo, esses bispos nem leram essa nota, quem escreveu foi algum assessor deles, e eles nem sabem o que está escrito ali. Mal eles sabem que os bispos leram, aprovaram e assinaram. O que eu achei bonito do grupo, do GT, é que foi a proposta deles, uma nota de apoio às novas comunidades. Por quê? Porque foi afirmado publicamente que a maioria, 90% dos fundadores das comunidades do Brasil tinham problemas sexuais, 90%, né, ou mais. E que a maioria das pessoas que estavam nas comunidades, os membros das nossas comunidades, a maioria estava ali por coação. Eram constrangidos por coação a estar ali. Então, nós achamos exagerado isso, de falar publicamente, né? Alguém que é profissional, é um médico, um psiquiatra, faltou responsabilidade para se colocar, ainda mais em stories de Instagram, que, né, põe o fogo depois, né? Mas aí as pessoas printam, gravam, mandam, e virou aquele rebuliço no Brasil, e chegamos aos bispos. Então foi muito bonito isso. Então o que a gente tem sentido no grupo de trabalho da CNBB é um apoio, são bispos interessados a conhecer a realidade das novas comunidades, a apoiar, né? Eles se esforçaram o máximo para, na última assembleia da CNBB, foi agora em abril, né, se não me engano, eles conseguiram um espaço de tempo, não foi muito grande, mas conseguiram um espaço de tempo
para falar sobre o CARES, sobre a comissão, sobre as comunidades, sobre as expressões carismáticas. Então, eles conseguiram falar e falar de forma positiva, né? De forma positiva, e da caminhada que eles estão fazendo conosco. E veja, eu escutei do próprio presidente da comissão do laicato, Dom Giovanni: não, nós não temos uma intenção de escrever um documento, fazer um documento da CNBB sobre as expressões carismáticas. Tivemos um encontro recente, presencialmente em Brasília, até então as reuniões online, e o que ele pediu, o padre Marcial Massaneiro, teólogo, né, tá? Ele conduziu essa reunião e está preparando a síntese, talvez até já esteja pronta, daquilo que nós discutimos, conversamos, e eles vão apresentar como síntese do trabalho feito pelo GT até agora. Mas não é uma proposta de um documento. No futuro pode ser que surja um documento, a revisão do documento que lá atrás foi escrito, inclusive sem a participação nossa, né? Subsídio 3, né? Acho que é o subsídio 13, né? 3. E que gerou polêmica, porque foram outras mãos que escreveram aquele documento e não os interessados, as novas comunidades, a renovação carismática. Então pode ser que venha um documento novo, mas isso hoje não está sendo tratado. Não está sendo tratado, que era o medo de muitas pessoas. Vai vir um documento e a coisa vai ficar cerceada, né? Mas não, é muito tranquilo, viu? Muito tranquilo. E tem sido enriquecedor a experiência de participar. Igreja particular, movimentos eclesiais e novas comunidades, CNBB. É o documento 3, está lá. Subsídio doutrinais 3. Então, esse também teve um outro que não saiu, mas ia ser também um problema. Graças a Deus, Dom Alberto, na época, interviu, né? E não permitiu que saísse. Então o medo era esse: vai vir um negócio negativo para nós. Então fiquem tranquilos, né? O GT das expressões carismáticas da CNBB tem caminhado bem, graças a Deus, né? Com este apoio dos bispos, e aos poucos eles vão conversando com outros bispos, nos regionais, nas assembleias, e vão tentando trazer mais próximo da realidade, porque Dom Mário falou uma coisa com muita sabedoria, que o nosso anseio era assim: precisa pegar uma assembleia da CNBB e ter um tempo em que lá se fale do CARES, das comunidades e tudo. Ele falou: não adianta, no meio de 500 e tantos bispos, tem lá vários bispos que já tiveram problemas nas suas dioceses. Então quem é que vai se levantar normalmente? Vão se levantar os bispos que tiveram problemas e vão falar dos problemas, e aí vira um negócio muito negativo. Falei: vamos trabalhando aos poucos com os bispos, nas comissões, nos regionais, e assim vão caminhando, vão levando um pouco mais essa nossa realidade para dentro da CNBB, desse âmbito maior dos bispos do Brasil, enfim. Mas eu digo para vocês, porque eu estou participando com eles, tem sido muito positiva essa experiência, surpreendente. Inclusive, é importante reforçar, quero fazer isso amanhã lá, mas reforço para vocês, que são os principais responsáveis das comunidades, a importância de nós participarmos da Conferência Nacional do CARES em julho, na Canção Nova. A gente tem pedido que cada comunidade leve pelo menos 3 membros, pelo menos, né? Quem consegue levar mais, melhor ainda, mas vai ser muito importante. Inclusive, todos os bispos do GT já confirmaram presença: Dom Giovanni, Dom Mário, Dom José Aparecido e o Dom Roberto, inclusive o núncio apostólico, né? Então vai ser um momento histórico muito importante para toda a corrente de graça, nós estarmos presentes. E como as novas comunidades, em princípio, são a maioria do povo da corrente de graça, né? Na hora que a Kátia lá em cima do palco chamar as novas comunidades,
quem é que vai levantar a mão, né? Nós precisamos fazer presença. É muito importante. Então faça. Eu sei que o sacrifício é grande, não é fácil. Do Nordeste para o Sudeste não é barato, vice-versa, né? Mas eu acho que vale a pena um esforço em nome da comunhão e da unidade. Lá na frente vamos colher muitos frutos. Se não formos nós, uma geração que vier depois de nós vai colher os frutos do que nós estamos plantando hoje aqui, com o nosso sacrifício, com o nosso empenho, enfim, né? A gente assume isso como uma missão dada por Deus, né? Eu tenho muitas solicitações do meu carisma. O carisma é família, né? Mas eu tenho viajado, falava com o Ricardo, né? Tenho viajado muito mais por conta do Caris. É um tempo de doação. Amanhã vai estar um outro coordenador, mas eu entendo que isso foi um serviço que Deus me pediu nesse momento. Antes de mim, pediu ao Aloísio, e por aí vai, ao Gilberto, ao Padre Jonas, ao Moisés, na história das comunidades aqui no Brasil. Amanhã virá um outro, no regional também, enfim. Mas o importante é que a gente acolha isso como um chamado de Deus. É um serviço, esse é o espírito do Caris. É um serviço. Serviço do quê? De comunhão. Um serviço de comunhão. Se não há comunhão, não há unidade. Isso também já preguei no congresso, falei ano passado, acho que lá em Sobral, né? Se não há comunhão, não há unidade. Então a tão sonhada unidade só vai acontecer se houver comunhão. Então nós temos que abrir o coração para essa realidade, tá? Então acolham como algo de Deus, vindo do coração de Deus, ainda que a gente tenha mais mistério do que evidência, a realidade do Caris, que é um serviço, não é um organismo, uma oficina, um escritório, não, mas é um serviço que faz pontes. Esse serviço não tem todas as respostas, mas de repente dentro do próprio serviço você encontra o auxílio em um irmão, em outro, aqui, acolá, e depois outra. Há uma ligação com o Caris Internacional, que é um serviço também ligado ao dicastério Leigos, Família e Vida, no Vaticano. Enfim, é toda uma espécie de estrutura, ainda que o Papa não queira que se estruture tudo, uma estrutura pesada, uma estrutura que engesse, mas sim uma espécie de estrutura que serve a corrente de graça, né? Então nesses contatos, partilhas, enfim, quantas respostas a gente pode encontrar. Importante é o que o cardeal, e eu trazia isso de manhã, é a gente não se isolar. Nós não podemos viver isolados em relação à igreja e em relação às outras comunidades. Somos irmãos. Eu sou muito grato a tantas comunidades que ajudaram na nossa caminhada nesses 29 anos. Quanta gratidão, quantos fundadores pararam para ouvir as minhas queixas, os meus sofrimentos, as dores no coração, quantos me aconselharam, quantos rezaram por mim, né? Então eu sou muito grato. Então o que eu posso fazer hoje é me colocar também à disposição, não tendo todas as respostas, não sou a pessoa mais experiente, pelo contrário, aqui tem gente muito mais experiente do que eu, com muito mais experiência, mas a questão o serviço no amor, na fraternidade, e é assim que a gente cresce, né? Acho que Caris e GT, GT acho que ficou bem colocado. Alguém tem dúvida do GT, da CNBB? Grupo de trabalho para as expressões carismáticas. Está tranquilo isso? Tá, né? Ótimo. O nosso corpo tem as imunidades, mas tem as suas limitações, assim também é como se fosse a imunidade do organismo, né? da corrente de graça, né? Sim. Trabalha nesse sentido como um corpo, tem imunidades e tem também fragilidades, né? Exatamente. E às vezes onde o corpo está mais forte vai combater onde ele está mais fraco. É assim que a gente vai se sustentando,
Sobre o CARES, alguma pergunta, ou sobre o regional, sobre a comissão, dentro dessa realidade que nós estamos vivendo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Queria fazer uma pergunta. Sim. Diga. Toda essa teoria do que é o CARES, a gente vem questionando desde a sua criação. Por quê? Porque na teoria, essa unidade com a renovação carismática, essa busca de vivermos a família carismática, a gente já vivia essa realidade quando era católico e fraternity. O que é de mais expressivo que mudou? Foi só o nome ou tem algo mais expressivo que fez com que essa mudança tivesse que acontecer? Porque até agora eu me questiono muito sobre isso. E muitos fundadores também, às vezes conversando uns com os outros, a gente tem essa dúvida do que de fato é o CARES, que é um serviço, católico e fraterno também era um serviço. O que de mais expressivo mudou de católico e fraterno para CARES? O Papa, ele tem uma questão que veja que a igreja tem trabalhado muito a questão dos abusos de autoridade. O Papa enxergou